Dia! Hoje a gente tem uma conversa séria aqui nessa live. Vamos entender o que tem por trás dos gritos, por que nós gritamos com as crianças, o que é difícil fazer, né? Como é difícil a gente conseguir entender esse nosso processo também. Nós falamos muito sobre a birra, nós falamos muito sobre os maus comportamentos, mas nós entendemos que o ponto-chave de qualquer processo com as crianças são os adultos, são as mães, são os pais, são os cuidadores. Bom dia, Diana! Então a gente vai seguir essa maratona, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. E hoje também eu queria fazer uma revisão das ferramentas que a gente pode usar para lidar com esses momentos de explosão emocional. A gente viu que a birra é esse momento de explosão, ela é essa explosão emocional, né? E ontem eu falei um pouquinho, mas eu queria reforçar hoje, eu queria fazer essa revisão com vocês. Então, se a gente entende que as mães, os pais, né, são essa peça fundamental, são essa peça primordial para lidar com os comportamentos das crianças, é imprescindível que a gente tenha uma autoanálise, que a gente consiga de fato entender o que está acontecendo com a gente. É o que a gente falou sobre a criança consciente. Nós temos uma criança interna ferida? Temos, mas é bom que a gente consiga transformar essa criança numa criança consciente e a gente conseguir entender o que acontece na criança, o que reverbera em mim quando acontece algo na criança. E esse processo é um processo de busca mesmo, é um processo de pesquisa, de estudo, de entender. E a gente precisa falar muitas e muitas e muitas vezes para que isso se torne algo verdadeiramente genuíno, que a gente realmente entenda que a gente precisa olhar, que a gente precisa parar, que a gente precisa refletir as nossas ações, né? Bom dia, gente. Então, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o grito. Quando a gente fala de criança interna ferida, é muito comum a gente acessar lugares de muita dor, lugares onde nós fomos crianças, nós não fomos atendidos, nós não fomos assistidos da maneira com que gostaríamos. É claro que fomos assistidos sim, né? Fomos amados, mas em algum momento aquilo não foi da maneira com que a gente queria. Passamos por processos de frustrações e isso nos fez chegar até aqui. E é nesse momento que a criança tem essa falta que ela vai constituindo a maneira dela de ver o mundo, né? A forma com que ela se enxerga no mundo. Então, quando nós acessamos esses lugares, agora já adultos, nós reagimos muitas vezes. Então, o grito, às vezes ele é de cansaço, às vezes ele é de irritação, mas às vezes ele é quando a criança acessa esse lugar, né? Quando a criança acessa a minha criança. Então, quando a criança faz algo que aciona uma dor em mim. E aí, isso faz... Bom dia, gente, vamos chegando. Tô aqui falando já. Acordei, vou falar. E é muito importante a gente identificar quais são esses gatilhos mesmo. Quais são esses gatilhos acionados quando algo acontece na minha criança? Ou eu não consigo sustentar a frustração do meu filho? Ou eu estou muito cansada para lidar com isso agora? Então, na rotina de vocês, o que vocês identificam como sendo um gatilho de grito, de muita briga, de muita bronca? Eu queria que vocês me contassem. Oi, Andresa, tudo bem? Deixa eu só fechar essa página aqui que eu tô fazendo um barulhinho. Esses momentos acionam esse lugar, né, de dor. Muitas vezes acontece de nós adultos nos sentirmos injustiçados pela birra da criança, injustiçados pelo mau comportamento da criança, injustiçados por a criança querer algo que nós, quando crianças, não tivemos. Então, existem várias situações, várias possibilidades. A gente precisa olhar com calma e pensar dentro da nossa realidade. Eu queria que vocês pensassem aí
dentro da realidade de vocês. Então a Jana tá falando cansaço e a minha ansiedade. A Estefânia tá falando a hora do almoço. Nossa, como tem dia que me tira do sério. Então, o primeiro passo é esse. Então, vamos identificar. A gente identifica que quando eu tô muito cansada, quando eu tô muito ansiosa, qualquer coisa é um motivo para acionar a minha ira, o meu grito. Só que se fosse só até aí, tudo bem, né? Tudo bem não. Mas depois disso vem a culpa. E a gente vai falar da culpa daqui a pouquinho. Então, a hora do almoço, quando eu tô muito cansada. Então, se a gente compreende que em alguns processos a criança não vai atender as nossas expectativas, a gente vai alinhar as expectativas. Ok, isso não significa que a gente vai abrir mão de colocar limites, que a gente vai abrir mão de conversar com a criança, de explicar quais são esses processos, mas a gente vai entender que algumas coisas são mais a minha expectativa do que o que a criança deveria ou não fazer naquele momento. E aí o que a gente faz? A gente baixa o nosso nível de ansiedade com relação à criança. Entender que isso tudo é um processo, que isso pode ser visto, isso pode ser transformado. Porque quando a gente está diante de algo que nos tira do sério, de algo que é muito desafiante, a nossa tendência é estar cada vez mais entregar os pontos. Então, e isso gera mais ansiedade, isso gera muita ansiedade. Eu fico pensando, né, Stefania, você tá falando da hora do almoço, eu fico pensando aqui, talvez você aí, quando já está se aproximando o horário do almoço, já é mais ansiedade que vai acumulando. Então, será que a Helena vai comer? Sabe? Será que nós vamos passar? Sabe? Será que... entende? Isso já gera essa atmosfera ansiosa com relação a isso. Então, o que a gente pode mudar praticamente nesses pontos que a gente identifica? Esse é o nosso trabalho, enquanto adultos da relação, que já temos mais recursos cognitivos, psicológicos, identificar, procurar essas pistas e falar assim, não, como é que eu vou atuar aqui para transformar isso e meu dia ficar mais leve? Tá vendo? Tem dia, a Estefânia tá falando, tem dia que eu vou dormir pensando no almoço do outro dia, fico ansiosa mesmo. Você já identificou que isso é um ponto, já identificou, é o que tá acontecendo, sabe? Não dá para eu perguntar, porque seria bom se a gente fosse falando, assim, se fosse falando pra gente poder identificar qual que é esse ponto. E às vezes busca na sua história se na sua infância também não tinha essas questões, se a hora do almoço era uma hora estressante, porque o alimento, ele é algo que nos dá energia, que nos dá vida. Então, a hora da alimentação é uma hora que a gente pode transformar num momento de compartilhar, num momento de troca, num momento de conversa, num momento de afeto. Precisa de um reajuste para isso acontecer. Se não está dando certo, o que nós vamos fazer? Inclusive, colocar a criança nessa pesquisa, né? Olha, não está rolando. O que está acontecendo? Eu estou ficando ansiosa, eu não sei o que está acontecendo. O que a gente pode fazer para o nosso almoço ficar melhor? Sabe? Será que é o horário? Será que é o jeito que está sendo servido? Será que será que colocar ela para te ajudar? Será que é o quê? Não sei. Tem que buscar. Tem que entender. A Diva tá falando muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Multitarefa, né? Mulher, sinônimo de multitarefa. O nosso cérebro, ele funciona... eu, às vezes, me pego assim... Eu tô fazendo uma coisa aqui, tô fazendo outra coisa aqui, pensando outra coisa aqui. E a criança, ela vem como mais uma tarefa, né? Se a gente não organiza essa rotina. Com criança, funciona muito pensarmos numa rotina mais estabelecida. Isso demanda do adulto. Isso demanda energia de organização. A organização no sentido de consistência. Consistência é fazer aquilo todos os dias. Para a criança, como ela ainda não tem a flexibilidade emocional desenvolvida, é importante que ela tenha previsibilidade. É importante que a criança saiba o que vai acontecer.
vai acontecer isso depois que acontecer isso. Então ela tem a sensação de segurança de que ela controla o que vai acontecer no dia. Quando a gente tem a sensação de controle, quando a gente tem a sensação de que a gente sabe o que vai acontecer, nós estamos menos ansiosos, não estamos? As crianças também. E mais ainda, por um momento do desenvolvimento do cérebro da criança. Ela não tem flexibilidade emocional desenvolvida ainda, né? Ela começa a ter mais maturidade emocional com o passar dos anos. Então, se a gente organiza de alguma forma essa rotina, se a rotina já começa de um jeito que a criança é participante, é colaborativa, esse processo ele vai ficando mais natural. Então, observe se a rotina não está muito surpreendente. Cada dia é uma coisa diferente. A criança precisa da repetição. Ela gosta de ouvir as histórias várias vezes. Ela gosta de repetir a mesma brincadeira, porque é repetindo que o cérebro aprende, é repetindo, 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 é rebuscando essas habilidades. A criança vai rebuscando essas habilidades quando ela brinca, quando ela ouve uma história várias vezes, quando ela tem uma rotina estabelecida, quando ela participa dessas funções, dessas tarefas da casa. Colocar a criança como um participante faz com que ela seja mais colaborativa. Então, para que eu vou participar de uma coisa que eu não me sinto pertencente? Se tudo na minha casa é mágico, né? Se a comida é mágica, se a gaveta é mágica, se, né, a sujeira é mágica e eu só estou no meu mundo aqui brincando e não tenho participação nesse lar, nesse ambiente, a criança não vai ativar a sua habilidade colaborativa, ela não vai estar mais colaborativa nos momentos da casa, ela não, pra quê? Né, assim, vamos pensar, se fazem tudo por mim, se já parece tudo limpo, eu não preciso ser colaborativa, eu não sou importante. E a gente viu que uma das crenças é, eu não sou capaz, eu não sou amada, eu não sou ouvida, eu não sou vista. Entra tudo nisso. Com criança, a gente precisa de uma rotina, a gente precisa de momentos de contração, de momentos de expansão, brincadeiras mais concentradas, atividades mais de habilidades manuais. E depois correr, depois andar de velotrol, depois andar de bicicleta, depois pular corda, depois brincar de esconde-esconde. Eu sei que nesse momento da pandemia, o buraco é bem mais embaixo, né? Nós estamos em casa, as crianças sem escola, e agora eu nem sei como é que tá, mas eu acho que, né, tá um processo de férias também. Então a rotina ela pode ser mais flexível, ela deve, porque é uma outra situação. Mas até dentro dessa rotina flexível, se nós escolhemos algumas âncoras, né? Inclusive junto com a criança, olha, depois que a gente acorda, a gente arruma a cama, a gente bota os brinquedos sei lá, não sei o que vocês podem fazer assim, porque tem a ver com a rotina de vocês. Não, então a gente arruma a cama e já pega essa boneca para ela ficar enfeitando a cama. Pequenos rituais que fazem a criança se sentir participante do jeitinho dela. Colocar essas tarefas, o que a minha criança consegue fazer com tantos anos? Ela já consegue fazer isso, então ela vai fazer isso. E isso vai fazer com que ela seja mais colaborativa. Ela vai fazer direitinho, vai lavar a louça perfeita, vai varrer o chão, vai arrumar a cama estendidinha. Não vai. Mas não é um treinamento? A gente também passou por esse treinamento. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a organizar esse ambiente, organizar essa atmosfera tranquila, a gente influencia no comportamento das crianças e, consequentemente, no nosso. Lembra que a gente falou sobre equilíbrio do sistema? Equilíbrio do sistema é justamente isso. Você adapta algo seu que interfere no outro, que gera em você, que interfere no ambiente e vai gerando uma ação em cadeia. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e logo a gente consegue entender melhor e colocar cada coisa no seu lugar. A gente fala de educação emocional, a gente fala de organizar os sentimentos, a gente fala de organizar a nossa casa. Às vezes são ações do tipo brinquedo demais.
O que que é? Tá sobrando brinquedo demais, sabe? Objetos demais. Muitas vezes esses estímulos, eles geram muito barulho mental, né? Muito barulho mental. Então, o que que é? Podemos tirar isso aqui, isso não faz parte mais. Doa, passa pra frente, sabe? Joga fora, tira. A criança, quando ela é muito pequena, ela precisa de brinquedos que sejam brinquedos mais vivos, brinquedos que tenham essa energia de mais cuidado, sabe assim? Porque isso tudo a gente. São várias caixinhas quando a gente pensa em infância. Será que não tem tela demais? Será que não tem brinquedo de plástico demais? É solto, com a rodinha solta, é carrinho estragado, é boneca sem a perna, é panela sem a tampa, sabe assim? São ruídos, 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 ruídos. Jogo sem peça, sabe assim? É livro estranho. A gente tem isso, sabe? Então, por isso, a gente precisa sabe, dar um passo. Eu amo uma faxina, assim, eu amo desacuendar. Minha mãe falava desacuendar. Tirar aquilo que a energia está parado. Isso ajuda a fluir. Fazer curadoria de materiais de qualidade, né? De livros que sejam que tenham um apreço literário, que tenham um apreço estético, que tenham um lugar, que tenha esse momento da leitura, sabe? Livros que falam, que são peças, né? Livros que são peças, que não são um objeto ao léu, sabe? E essa organização ajuda a criança precisa dessa organização estética do ambiente, precisa desse, sabe? Precisa. Não é deixa o pau quebrar, não é deixa a vida me levar. Precisa. E isso gasta energia, isso gasta tempo, isso demanda trabalho, isso demanda olhar, nós adultos olhando e falando, ok, vamos ter que fazer um negócio aqui? Vamos fazer. O que nós vamos fazer? É um pouco isso, assim. E o grito, ele tá nesse lugar também. Ele tá nesse lugar que vai acessando essa estafa, né? O, é o, e aí entra naquele lugar da autoridade e do autoritarismo. A autoridade, ela consegue gerir antes das suas emoções e depois exigir que a criança seja capaz de gerir as elas também. O movimento autoritário eu não sei o que eu tô sentindo, eu tô sentindo tanto de coisa, e aqui quem manda sou eu, e é isso mesmo, e entra num padrão de repetição daquilo que nós vivemos na nossa infância, que é o que nós não queremos para a infância dessa geração. A gente não quer uma geração que sobreviva, a gente quer uma geração que tenha plena exercício das suas potencialidades, mesmo. Acabou, chega, deu por hoje, deu da gente, sabe? E isso influencia em todas as nossas decisões, inclusive nas nossas decisões políticas, inclusive nas nossas decisões dentro de uma sociedade, sabe? Assim, o que a gente ensina para a criança é tudo, do jeito que a gente fala até o jeito que a gente age, o jeito que a gente trata os nossos vizinhos, do jeito que a gente trata a gente mesmo, do jeito que a gente tudo. É pelo exemplo, é pela maneira com que a gente vive. Então, acabou. A gente muda agora o nosso pensamento ou a gente vai capengar mais uma geração, sabe assim, brasileira. Porque no Brasil também é foda. Isso não é para romantizar nenhum processo e nem colocar que esse processo seja a responsabilidade inteira das mães, não é. As mães são essa cuidadora primordial, né? É essa cuidadora onde a criança se identifica primeiro. A criança se identifica primeiro com a mãe. É importante que a mãe esteja cuidada. E não só sozinha, sabe? Que tenha essa rede de apoio, que tenha essa rede de troca e que seja cuidada emocionalmente também. Que tenha um lugar para falar, olha, eu tô querendo matar uma pessoa na minha frente. E aí, quando a gente tem esses espaços, esses lugares seguros, é que a gente consegue se fortalecer para fazer as outras mudanças que nos cabem.
E não é romantizar esse processo da maternidade, do cuidado com as crianças. Nós como uma sociedade, como um país, devemos muitas políticas públicas que apoiem as mães, que apoiem as crianças, que tenham uma cidade que abrace as crianças, que abrace as necessidades das crianças, das mães, de tudo, gente. É assim, tem hora que dá um desespero, sinceramente. Mas dentro disso, o que nós podemos fazer dentro da nossa realidade, dentro da nossa casa? Quais são as mudanças, sabe? Energéticas mesmo. Tira, pega, tira. Vamos organizar a casa interna, para a gente poder ajudar as crianças nessa organização mesmo. Porque a birra é esse processo de irritação, de estar fora do lugar, sabe assim? De não ter essa organização, de chegar num pico de fome ou num pico de sono, ou dormir qualquer hora, sabe? Exige essa manualidade de falar, é assim, então o que tem esse horário? Precisa disso, de olhar para isso, olha, conversa, fala, chama, vai na live, conversa. Porque o que as mães mais querem é que as crianças sejam felizes, né? E a gente cai no lugar de buscar as fórmulas mágicas o tempo inteiro. A fórmula mágica para emagrecer, a fórmula mágica para um casamento durar, a fórmula mágica para a criança obedecer, a fórmula mágica para a gente, sabe? Não tem fórmula mágica, não tem. Não tem fórmula mágica, não tem jeito. Começa a chorar, eu quero fórmula mágica. Eu queria que isso resolvesse a nossa expectativa versus a nossa frustração o tempo inteiro. Então a birra tem a ver com a organização, tem a ver com a nossa organização emocional também. Hoje nós vamos falar de organização. Pega a vassoura, vamos fazer uma faxina aqui, vamos limpar, vamos olhar, escolher. Quero isso, não quero isso, quero aquilo. E ir organizando nesse sentido. A Janaína tava me pedindo histórias, eu vou ver qual história que eu vou contar hoje. Vou pegar daquele livro que eu li ontem. Ai, gente, tem outro também que é maravilhoso. Meu Deus do céu, cadê? E antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do que passou lá no mini curso. Se vocês têm alguma questão que queiram comentar, que queiram falar, que tenha ficado em dúvida. E dizer que até hoje, para entrar na mentoria tem uma condição especial. Então, a mentoria está com as vagas abertas, é pra gente poder conversar, é para você abrir a câmera, falar comigo. Gente, se fosse uma sessão individual, o valor de uma sessão individual, de uma terapia, de um psicólogo, vocês sabem, não é barato. Vocês vão ter isso mais o grupo. Para aproveitar o processo mesmo, para sentir se é para você. Então, esse é o momento, sabe? Eu não sei se eu vou abrir mais mentoria nesse formato, eu não sei quando vai ser, eu realmente não sei, mas tem essa oportunidade para ter esse apoio profissional de perto. E isso é muito importante, de verdade. Ah, tem uma história. Vocês querem que eu leia uma história? Tem uma história boa para isso que a gente está conversando aqui. Posso? Me contem aqui. Vocês estão aqui comigo? Tem uma história, ó, desse livro aqui, ó, que eu li ontem. Eu li na live de ontem. Eu li 2 histórias na live de ontem. E essa história aqui, esse livro é da Adriana Falcão. Essa história se chama Qualquer Coisa Serve. Ixi, o título da história já é um... Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Qualquer coisa serve. Biscoito? A menina gostava. Boneca? Gostava. Dia de chuva? Gostava também. Barata? Também gostava. A menina gostava de qualquer coisa boa e de qualquer coisa ruim.
ela nem pensava. Já ia logo gostando de qualquer brincadeira, qualquer besteira, qualquer programa de televisão, qualquer música, qualquer nota, qualquer lugar. Nada precisava ser bom para agradar a menina. Tudo estava bom do jeito que estava. E tudo que estava em volta dela foi ficando com preguiça de ficar melhor. E foi ficando de qualquer jeito. Cada brincadeira, cada besteira, cada programa de televisão, cada música, cada nota, cada lugar. Até que um dia ela ouviu alguém falar assim: essa menina gosta de qualquer coisa. E não gostou nem um pouco disso. Finalmente, existia uma coisa no mundo de que a menina não gostava. E ela concluiu que não podia gostar de outras. E passou a separar as coisas boas das coisas ruins e começou a entender melhor as coisas. Mas o melhor é que, a partir de então, cada brincadeira, cada besteira, cada programa de televisão, cada música, cada nota, cada lugar, cada pessoa, cada coisa, tinha que ser melhor para agradar a menina. E devagarzinho, aos pouquinhos, pedacinho por pedacinho, o mundo foi ficando melhor junto com cada coisa. Será que a gente está gostando de qualquer coisa? Qualquer coisa serve. Qualquer coisa. Tem uma música assim. Quem tá aqui? Quem quer falar comigo? Deise, você quer falar comigo? Bom dia, Deise. Você me chamou aqui, eu te chamei. Você quer falar comigo? Vamos ver se a Deise vai aceitar. Ou se foi sem querer. Ah, aceitou! Oi, Deise. Ixi, a internet. Bom dia, bom dia, bom dia. Não deu, gente. Ficou rodando a internet. Bom dia, Deise. Pode, Jana? Pode sim. Pode. Pode. Sobre a história? Você ouviu a história, Jana? Tem outra história. Ah, eu vou contar. Essa aqui eu vou contar só para as mentorandas. Essa história da gaiola, sinceramente, gente, eu não sei. Essa história não é para criança, assim, é pra gente. É maravilhosa. Ela fala sobre o amor romântico, ela fala sobre apego, sobre liberdade. É isso. Amadas, um beijo para vocês. Eu estou nos grupos do WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Vou abrir os grupos hoje. A mentoria está com vagas abertas até no dia 27. Hoje, vocês conseguem entrar por uma condição especial. Eu quero muito, eu estou procurando mulheres que estejam dispostas a transformar. A mentoria vai ter um formato diferente. Ela não vai ser como as aulas, né? Ela vai ter um momento de conteúdo, onde eu vou trazer o conteúdo da semana, e ela vai ser um organismo vivo. O que a gente precisa falar amanhã, né, na próxima sessão? O que a gente vai conversar na próxima sessão? Tem um momento da gente entender sobre qual assunto a gente vai falar. Eu vou trazer um conteúdo para vocês e depois a gente vai abrir para as trocas. E essas trocas vão ser direcionadas por esses processos terapêuticos de aprofundamento mesmo. Então, eu estou buscando as mulheres que querem entrar nesse processo e vai ser muito profundo, vai ser de muita entrega, vai ser a minha maior entrega, assim, vai ser a minha maior entrega até então. Então, estejam disponíveis. E eu volto. Eu acho que amanhã vai ter live de novo. Eu vou preparar uma história. Eu acho que a gente podia terminar esse livro, né? Já li 3, faltam 4. Amanhã eu leio mais uma história para vocês. Um beijo, bom dia. Eu estou aqui para tirar as dúvidas e a gente vai conversando. Combinado?
Até amanhã, às 8h30, com live aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Um beijo.